Então, vamos para a nossa prece, ok? Então, eu vou pedir a Marinha para fazer a prece. Marinha, faça a prece para nós de abertura a esse trabalho, por favor. Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, Deus, Pai, de infinita bondade e luz, e pedir a nosso Pai Celeste que derrame suas bênçãos sobre nós, sobre esse trabalho tão benéfico, tão maravilhoso, tão esclarecedor. Pedimos a Deus, a Jesus, pedimos à Mãe Maria Santíssima, pedimos a licença, Pai, para abrir esses trabalhos de hoje, os estudos de hoje, com permissão de Deus e de Jesus, abrindo esses trabalhos e pedindo a proteção divina, a proteção dos benfeitores de luzes, das equipes de Allan Kardec, Vianney e todos os irmãos benfeitores do Espiritismo. Pedimos aos nossos anjos da guarda que estejam no nosso lado para nos proteger, nos amparar e fazendo a proteção dos campos de forças em nossos lares, à nossa volta, para que possamos assim poder entender e fazer um trabalho benfeitor, porque somos assim, Pai, a partícula divina de vós. E cremos, Pai, que podemos assim, podemos fazer, podemos exercer aquilo que todos nós viemos aqui, que cada um veio para fazer, para trabalhar. E assim, Pai, pedimos que envie todas essas equipes de luzes, da proteção divina, as equipes benfeitoras que vão fazendo, circulando esse trabalho, circulando a cada um com seus protetores, com seus anjos de guardas, e pedindo a proteção. E pedindo também a proteção divina dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, de todas as equipes de trabalhos existentes nas equipes de cada um. E assim, com a proteção de Deus e de Jesus, proteção de nossa Mãe Maria Santíssima e todos os benfeitores, damos por aberto os trabalhos desta noite, os estudos desta noite. Muito obrigada. Então, vamos continuar nossa aula de hoje sobre a defesa do médium. Isso é muito importante, nós entendermos como que nós fazemos a defesa, como que existe essa defesa, como que o médium auto se defende, né? Então, o pensamento do encarnado. Quando nós, vivos ou mortos, pensamos, nós deixamos em nossa volta o bem ou o mal. Gira na nossa volta, porque a falta de conhecimento, a ignorância do espírito, faz com que ele não entenda que tudo o que ele faz está em volta dele. Ou ele emite, ele envia, ele recebe, ou está girando na sua volta. O bem e o mal. Nós ficamos na nossa aura espiritual com aquilo que somos. Então, isso fica. O espírito, ao encarnar-se, conserva o seu perispírito. Então,
Então, se nós estivermos numa colônia espiritual e lá nós melhoramos o nosso perispírito, nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos evangelizamos, nós teremos facilidade no processo reencarnatório, veremos com um perispírito melhor. Mas vamos trazer a lei de causa e efeito para refazer o trabalho que não foi feito. Apenas nos preparamos através de estudo, com conhecimento. Mas o que temos que fazer aqui é a escola. Aqui é o local em que nós, encarnados, começamos a aprender a trabalhar e vencermos e realizarmos o bem. E o espírito, nós, ao reencarnar, nós vamos trazer o que somos. Preguiçosos, desleais, se somos justos, se somos honestos, se somos retos, se somos ladrão, se somos bandidos, se somos professores, mestres, se nós temos as leis, quem nós somos? Nós vamos voltar com as qualidades que somos. Ninguém aqui vai voltar com a qualidade do outro. Eu sou o que sou. E na expansão do nosso perispírito, nós nos colocamos em relação direta com outros espíritos livres e com os encarnados. Então, quando nós estamos aqui encarnados, quando nós liberamos as nossas emoções, desejos, vontades, elas são devasáveis. As pessoas podem ver, podem registrar. A ignorância faz com que as pessoas pensem assim, aquela pessoa, ela não gosta de mim, você pode dar um sorriso, mas ela sente o quê? O seu sorriso ou a sua emanação? Ela vai sentir o seu pensamento. Todo médium registra. Todo médium recebe o pensamento e a vontade dos outros. Se a pessoa não gostar de você, a hora que ela chega perto de você, que ela tiver com saracutico, maldosa, que ela é hipócrita, você fala, eu gosto de você. Mas ela não gosta. A hora que ela chega, você recebe, o sentimento dela, a vontade dela, o que ela é, você registra. Se você falar, eu não gosto de fulano, mas você chega perto dela, você vê aquele fluido manso, você vê aquele fluido pacífico, e você fala assim, nossa, eu errei a minha avaliação. Então, nós vemos as pessoas como elas são. A mediunidade nos dá essa percepção. E o médium tem que aprender a ver e ficar de boca fechada, né? Porque você vai falar assim, nossa, você é muito feio, você fala demais, o seu fluido é ruim. Não fala, problema dela. Se ela pedir para você uma orientação, você fala, se eu fosse você, eu fosse rezar, hein? Busca algo para modificar você. Tá? Se quiser ser espírita, tudo bem, quer ser católica, vai, quer ser... Porque o espírito é livre. Ele estará no estágio que ele precisa estar. Não é todo mundo que se põe nessa condição de médium espírita. Porque é um trabalho gigantesco de orar, vibrar, retirar, limpar, higienizar, ser feliz, buscar a felicidade, a esperança, a fé. Então, nós temos uma dinâmica de trabalho dentro de nós. E isso nem sempre as pessoas o querem. Elas querem uma pessoa para rezar para ela, que é diferente de nós espíritas. Então, nós nos colocamos com facilidade com os espíritos vivos e mortos. Todos nós, devido à expansão do perispírito. É um processo natural da nossa alma. Podemos expandir o bem ou expandir o mal. Os fluidos espirituais, eles agem e mudam simultaneamente. Simultaneamente. Se você ficar bravo num segundo e começar a xingar, muda todo esse fluido da sua volta e ele vai tornando aquela energia negativa, forma pensamento e vai girando um fluido escuro em você. E se você não parar de pensar aquilo e não começar a mudar e retirar, você vai ficar contaminada. Essa é a única realidade. O fluido é sutil, desprende, penetra e transforma. Então, quando você começa a trabalhar com os fluidos superiores, que você busca Deus,
busca Jesus, busca os consoladores, busca suas equipes espirituais, busca os espíritos que podem te ajudar, elementares, para solver os fluidos inferiorizados. Então, você começa a limpar. Então, a luz vem de cima, tá? E você aqui no meio dessa escuridão, dessa sujeira, você tem a mão. Você tem todos os seus centros de força que trabalham de forma gigantesca, colocando a luz. Olha essa foto, você vai entender. Né? É isso aí, somos nós médios. Ah, tem a foto, parece que ele era um leão. Mas é isso mesmo. É a força, é a coragem. O leão significa a coragem, a força. É isso que somos, tá? A coragem para solver os fluidos inferiorizados. Então, é isso que o médium tem que estudar. Médium tem que aprender. Médium tem que ter técnica. Médium tem que ter conhecimento. Então, os fluidos negativos são retirados por nós, médiuns. Aglomera e dirige. Também, sobre o desencarnado. Quer dizer que eu posso tirar de mim? Posso. Eu sou a pessoa mais importante? É. Você, médium, se você falar que você vai ajudar outra pessoa, buscar fluidos luminosos para você pôr no outro, e você tá com a cabeça suja, o coração sujo, a sua aura suja, você vai misturar aquela luminosidade que você quis dar para o outro com a sua mistura. Então, o médium tem que se limpar, gente. Não adianta médium achar que ele vai buscar energia de Deus para dar para o outro, porque ele vai misturar aquilo que é ele, a maldade, o erro, a impostura, todas as suas imperfeições para distribuir para o outro. Aí a gravidade. Então, tem que limpar. O médium tem que ter autolimpeza, ele tem que limpar todos os dias, todas as horas, todos os momentos. O que é uma superioridade moral? Moral é isso, é ter respeito, não ter a corrupção. Quer dizer, a corrupção, o que é a corrupção para nós, espírita? Tá? É a pessoa fala, não, eu faço bem, eu sou boazinha. Só que não é boazinha, não, e não faz o bem. É a maldade, é invejosa, é ciumenta, é maledicente, é malfazeja. É isso, é mentirosa. Então, isso não dá condições de ter uma condição moral. Então, eu tenho imperfeições? Tenho. Então, você tira. Aprenda a tirar de você. É aí a primeira escola do médium. Se você não aprender a tirar de você, da sua casa, do seu filho, do seu lar, da sua bicicleta, ok? Do seu computador, do seu celular, tá? Você não vai aprender, tá? Então, você tem que começar um lugar muito simples, com conhecimento. O fluido circulante, que circula eu e você, médium, esse fluido é salutar. Salutar quer dizer, ele está bem, ele é luminoso, ele é forte, nós somos capazes de trabalhar. À medida em que o médium começa a rogar e trazer todo dia, toda hora, esse fluido de Deus, o fluido dos espíritos, o fluido cósmico, que ele se prepara, ele começa a trazer essa emanação aí. E quando ele consegue isso daqui, ele consegue trabalhar contra os fluidos insalubres, nocivos, doentio e malsão. Então, eu estou doente, eu tenho que buscar esse fluido de cima e tirar de dentro de mim a minha doença, meu defeito, minha preguiça. E aí vai. Porque não adianta, médium, você mentir para você. Você pode mentir para quem você quiser, menos para você. Nunca minta para você para fingir que você é bonzinho. Não faça isso. Porque a hora que você morrer, você vai aparecer com a sua aura espiritual daquilo que você é. Preta, escura, azul marinho, verde escuro. Ou você vai chegar luminosa, azul, rosinha. Não, você é o que você é. Então, não minta para você. Você olha, poxa vida, eu sou uma peste, eu preciso tirar essa peste de dentro de mim. É isso que nós somos. Agora, para os outros, falar, estou tentando me corrigir. Você não precisa falar para ele que você é uma peste. Né? Você não vai falar mal de você,
Mas você fala, poxa, eu estou tentando me corrigir, mas quando você olhar para você, você fala assim, eu vou dar um jeito em você. Eu vou dar um jeito em você, assim, eu vou tirar o teu orgulho, eu vou tirar a tua vaidade, eu vou tirar o teu egoísmo. Porque nós falamos para nós mesmos, nós nos preparamos a nós mesmos. É isso que nós somos. Pode transformar suas condições, expandir, todo o médium expande, aumentando o campo de percepção. Se nós estivermos um pouquinho esterilizado, quer dizer, eu saio alguns pontos do meu perispírito, saio um pouquinho para fora, eu tenho uma capacidade de ver, sentir, atrás, na frente e do lado. A hora que o perispírito sai um pouquinho, pronto, eu vejo tudo. E é interessante, quando esse médium está nessa percepção, parece que ele para e está no outro local. E ele está emancipado e ele consegue ver e registrar tudo isso. É um processo natural. Pode evoluir essa emancipação, ele, o médium, para o desdobramento, indo para a bicorporeidade, que é a gênere, tá? Jesus chegou a isso, sair do corpo, com o corpo espiritual, e estar onde ele queria. E assim, nós, médios, também podemos passar por esse desdobramento. Ir, quando nós estamos orando, que nós vamos à nossa casa, e nós estamos num outro local, nós estamos em desdobramento. Quando eu estou socorrendo uma pessoa e que eu mentalizo, eu estou em desdobramento. Mas meu corpo pode expandir e registrar todos os fluidos. Por isso que o médium, na hora que ele sai na sua prece, na sua oração, ele registra o local. Se está bom, se está doente, o que tem. Ele vê, ele enxerga e ele percebe. E nessa hora ele tem que ter a sua equipe de trabalho para ajudá-lo. A gênere, estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de iludir completamente os observadores. Isso pode existir. Vários espíritos já saíram da onde estavam e apareceram em outro local, a longa distância, com a mesma aparência física. Então, Jesus, né? O cristianismo faz parte desse ensino do Cristo, de a gênese, e estarmos em outros locais. A expansibilidade, a incorporação, a vidência, o médium vidente são dotados dessa faculdade de ver os espíritos em estado normal ou sonambúlico. As pessoas que ela têm uma vidência real, ela vê os espíritos. É natural. E eu vou dizer para você, ver os espíritos não é que o espírito vai ficar parado na sua frente, não. Ele é rápido. De ordem geral, o nosso aprendizado, nós vemos aqui, na lateral. Nós vemos o espírito aqui. Se você fizer assim, você não vê mais. Então, se você quiser desenvolver essa percepção, e você vê o espírito que nós vemos aqui, você fica quieto e observe, então, essas informações que são como fotografias. Elas vêm para nós, essa informação. Ela é rápida, ela não fica parada na nossa frente. Médium vidente não vai querer que aquela fotografia fique parada e ele vai analisar de binóculo. Isso não existe. Ela vem e passa, ela vem e passa, ela vem e passa. Se você fizer isso, perdeu a conexão. Então, é algo que o médium treina a observar e analisar. Então, ele tem uma capacitação, ele é capacitado para absorver, perceber, assimilar, sintonizar, ele atrai as informações do perispírito para perispírito. Então, quando nós estamos nesse estado, nós somos capazes de perceber se o espírito está doente, está com dor nas costas, está com dor no rim, está triste, está choroso, está lamentando, está gritando, está com saractico. O que ele tem? Se ele está com ódio, se ele está com raiva, se ele está com rancor. Então, quando nós emancipamos a nossa alma, estamos absorvendo, nós podemos ver tudo isso. O espírito não entra no corpo do médium.
É o médium que registra as emoções do espírito e ele fala, eu estou com ódio. O médium, eu estou com raiva, eu tenho vingança, mas ele registrou o ódio, ele registrou a raiva. Eu não gosto daquela pessoa, porque na hora aquela emoção vem que ele não gosta, ele não quer ouvir, ele tem raiva. Então, o médium expressa a vontade e as emoções do espírito. Mas esse médium espírita, se ele é preparado, ele tem técnica, ele tem conhecimento, e ele não fica doido, varrido, andando por aí, falando um monte de besteira, e achando que é ele, e ele começa a falar tanta coisa, e faz intriga, e faz discórdia, e faz desunião, e faz briga, porque ele não entende que pode, o perispírito dele, sofrer essa interferência de fora. Por isso é importante o médium espírita, ou todos os médiuns, estudar o seu potencial. Comunicação, expansibilidade. O perispírito para o perispírito. O médium. Então, quando nós vamos observar e analisar, existe essa expansão do perispírito do médium. Nós saímos um pouquinho, ou mais largo, quanto mais nós afastarmos do corpo físico, maior vai ser a nossa percepção, e nós vamos observar o que aquele espírito está sentindo. Esse é um meio de comunicação. E esse espírito pode estar vivo, pode estar morto. Por isso que quando, às vezes, uma pessoa ela chega perto de nós e ela está triste, ela está cansada, ela está depressiva, ela fica um pouquinho perto de nós, você para e você olha para ela, você registra. Registra a dor do coração, a dor da mente. Nós registramos o mal-estar, o fluido daquela pessoa. Nós registramos. Então, isso é uma capacidade normal nossa, normal. Nós somos assim. Se a pessoa for embora e não deixar nada com você, tudo bem. Mas se ela deixar os fluidos dela, você tem que desintegrar. Porque se você não os desintegrar, você vai ficar doente. Comunicação. O perispírito para o perispírito. O perispírito registra os fluidos ambientais, bons ou maus. De uma casa também. Qualquer médium, tá, com conhecimento e às vezes sem conhecimento, ela adentra uma casa, isso aqui está pesado, porque ele é aquilo que ele informa para ele. Ele não tem uma educação mediúnica. O médium que ele é educado, ele pode chegar numa casa, que a casa está virada do avesso espiritualmente, ele vai ficar quieto. Ele vai ficar quieto. Ele não vai se intrometer na casa dos outros, mas se for a casa dele, ele precisa se intrometer. Limpar a sua casa dentro da aparência da matéria mais densa e de todo o perispírito. O médium vai registrar. O médium vai registrar e sentir as emoções do bem-estar físico e espiritual de uma criança. Se você chegar perto de uma criança, de um adulto, de um velho, de uma casa, de um carro, de uma bicicleta, de um celular, você vai registrar o fluido da pessoa. Então, se você pega qualquer coisa de uma pessoa, tá? Eu pego a caixinha do meu óculos todos os dias, tá? E aqui fica impregnado o meu fluido. E se um dia alguém pegar essa caixinha do meu óculos, ela vai falar assim, a dona desse óculos, dessa caixinha, ela era assim, 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 como um livro, como qualquer coisa. Como qualquer coisa que pertence a uma pessoa, fica as partículas do seu pensamento, das suas emoções, naquele local. Libertamos, e assim podemos, no emprego das forças fluídicas superiores para escapar, assim, das penas impostas. O que seriam essas penas impostas? É essa ação que nós recebemos no trabalho, que recebemos no supermercado, que recebemos na rua, que recebemos dos amigos, da casa das pessoas. Então, aquele fluido se posiciona em cima de nós, se posiciona nas nossas vidas. Então, nós temos que tirar. Porque nós não precisamos ficar aglomerados e colocados entre os espíritos inferiores.
Porque se nós deixarmos, nós ficaremos doentes. Médium tem que entender, ele tem que cuidar dele. A pessoa mais importante da mediunidade é o médium. Médium tem que autocurar-se, médium tem que se equilibrar, médium tem que tirar a sua depressão, tem que tirar a sua angústia, tem que tirar o seu sofrimento, as suas fraquezas. Libertamos pela vibração superior. O que é uma vibração superior? É orar. Orar, pedir para Deus, fluido cósmico, a energia do protetor, a energia do espírito familiar, do espírito amigo. É isso que nós somos. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Os fluidos maus, como que nós, médios, recebemos fluido mal? A hora que o nosso corpo perispírito vem até nós, a epenose dolorosa, na hora que você recebe, você começa a ficar cansado, começa a dar essa bendita dor na nuca, começa na nuca, desce o sistema nervoso central, começa a dar dor de cabeça, descarrega em todo o sistema, nossa, até a ponta do dedinho do pé. É uma descarga penosa, dolorosa. Você conversa com a pessoa, quando ela sai, ela te deixa quebrada, dolorosa, e você tem que aprender a tirar. Porque você não pode ficar todo dia, 1 ano, 10 anos, com esse fluido, você vai ficar doente, vai acabar com o seu sistema nervoso central. Se os fluidos maus forem permanentes e enérgicos, podem causar doença e desordem física. Então, o médium, ele tem que cuidar dele, o médium tem que estar 50%, 60%, 80%, até 100% cuidando dele. Não é da vida dos outros. É o médium que tem que cuidar dele. E isso aqui, de ordem geral, pouquíssimas pessoas falam e pouquíssimos instrutores falam sobre isso. Que a inveja bate em você e você fica dolorida. Que a maldade bate em você e você fica dolorido. Mas médium tem que saber disso. Não adianta ele chegar e falar, eu chego esbudegada, eu chego acabada, eu não tenho vontade de fazer. Lógico, você está com uma carga de fluido altamente negativa. Começa a orar e transmutar e modificar. Fluidos maus causam. Quando que eu sei que eu estou obsedada? A ansiedade. A hora que você estiver ansioso, aquela ansiedade, aquele desespero, não sabe para onde que vai, você está sob a ação de um espírito mau. Você tem um mal-estar geral. Isso é o fluido mau. Dores simultâneas, você está ótimo, daí 5 minutos depois começa a doer todo o corpo, da cabeça aos pés, a coluna. Ai, dói tudo. Você pode ter até um mau cheiro desse fluido e sentir frio. Quando você sente frio, você pode estar sob a ação de espíritos imperfeitos. De ordem geral, o frio são de espíritos sofredores, de ordem geral, mas podem ser por outro motivo também. O fluido mau perde e sufoca a energia, maléfica. Então, veja bem, essa energia, ela vai chegando em nós e tem um efeito moral do mal. O que o médium sente? Medo. Quando você ficar com medo, que não sabe de onde que está vindo o medo, e que você tem medo de uma coisa que você não sabe aonde que vem, você está sobre um efeito mal, de um fluido mal. Médium, quando você ficar com medo, você parte para a guerra. A guerra dos fluidos. O medo, a depressão, quando você ficar com depressão, trata de tirar esse fluido da depressão, da insegurança, também do temor. Essa é uma impressão trazida pelos maus espíritos, pelos fluidos maus. E mau espírito, será que é só morto, assim? Não. Os vivos vão impressionar da mesma forma. Da mesma forma. É você que não observou ainda. Se o morto chega e te dá esse impacto, o vivo bendito também dá o mesmo impacto da energia negativa. É porque você ainda não prestou atenção na dor do estômago dos vivos e a dor do estômago dos mortos.
É a mesma dor, só que um é morto e o outro é vivo. O médium sente instintivamente o fluido mal e começa a perder energia. Aí você começa a suar, começa a ficar fraco, vai dando uma fraqueza, você tem sono e aí por diante. Aí você fica doente. É isso daí. Então, o médium não pode deixar que caia sobre ele este fluido doente. Então, a defesa do médium é a modificação do mal, a transmutação dos fluidos mal, solvência do mal, ele tem que solver, a desmagnetização dos fluidos que foram aglomerados é a arma da defesa do médium. E para a sua defesa, ele tem todos os seus protetores, todos os seus guardiões, todas as suas equipes de trabalho. Deus, Jesus e toda a ordem superior, ok?